se retiram, convido a igreja a abrir comigo, como já mencionado, a carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos começar aqui pelos primeiros versos. Poder fazer a leitura com a igreja até o verso 14 da carta de Paulo aos Efésios. Do verso 1 ao verso 14. Carta de Paulo aos Efésios, do verso 1 ao verso 14. Aqueles que encontraram, eu os convido a ficar de pé. Vamos fazer essa leitura de pé para uma melhor atenção e reverência à palavra. Nós possamos estar concentrados aqui, não simplesmente relaxados no conforto das nossas cadeiras. Que o Senhor nos chame a atenção para a centralidade, verdade e profundidade da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, e nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Lendo o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. A igreja pode assentar-se. Nós temos um texto longo, mas também muito desafiador, no qual eu gostaria de chamar a atenção para vários aspectos aqui contidos, que vão servir para a nossa reflexão nessa noite. Primeiro, Paulo escreve essa carta aos Efésios, uma igreja que ele havia plantado em suas viagens missionárias, a igreja que ele havia pastoreado por muito tempo. E se nós pensarmos talvez na resposta de Paulo parece dar aqui, o fato é que é muito provável que a pregação que talvez se tenha ouvido naqueles momentos em que Paulo então escreve essa carta, talvez tenha sido muito no sentido de que talvez Paulo não tivesse autoridade apostólica, talvez Paulo estivesse pregando um evangelho, uma nova religião muito frouxa em seus dogmas, e por isso muitos estavam questionando ali tanto a autoridade apostólica de Paulo, quanto a própria forma pouco
tradicional, pouco judaizante, que a igreja então tomava como forma, como corpo naquele tempo. Paulo ele traz referência à sua autoridade pastoral no texto, dizendo que Deus é bendito, dizendo ainda mais que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não por vontade dele, Paulo reforça isso de uma maneira muito séria, mas ele vai dizer que por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Aquela igreja estava passando por questões doutrinárias que Paulo procura tratar na carta, uma carta que fala muito sobre oração, sobre unidade, uma carta que nós vamos ter o prazer de apontar alguns elementos centrais ao longo das exposições que vamos fazer aqui, mas que requer que a igreja possa também estar comprometida a lê-la, a compreendê-la, a se esforçar em entender a profundidade da riqueza da palavra do Senhor. Paulo então reforça a sua autoridade pastoral como sendo pela vontade de Deus. Se nós pudermos pensar sobre as nossas vidas nesse aspecto, para que nós temos sido levantados na igreja? Para que o Senhor nos tem conduzido na igreja? Para que nós estamos aqui pela vontade de Deus? Para o nosso ministério, nós estamos ali todos servindo no culto. Nós falamos sobre a glória de Deus na convocação, escrita lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, versos 10 a 13, sobre um Deus digno de todo louvor, de toda adoração. Nós falamos depois, lemos o texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, quando ele vai dizer, olha que os homens são indesculpáveis por não glorificar a Deus. Eles têm a criação, e a criação talvez possa mostrar para eles que existe um Deus, mas eles não sabem como glorificá-lo. E esse tem sido muitas vezes o pecado da igreja. Talvez pela dificuldade de nós nos reconhecermos como filhos de Deus. Talvez pela dificuldade de nós compreendermos a essência da fé para a qual nós fomos chamados, que não nos coloca numa posição de autoridade, mas numa posição de servos, que não nos coloca numa posição de altivez, de soberba, mas antes diz Cristo que aquele que quer ser o primeiro, seja o que sirva. Essa não é uma religião que possa pegar facilmente na moda dos valores desse mundo. Paulo fala da autoridade que é dada da parte de Deus, da vontade de Deus. E essa é uma reflexão que nós vamos fazer ao longo de toda a carta aos Efésios. Para que Deus nos tem chamado e de que forma nós podemos glorificá-lo mais e da maneira que lhe agrada, como a sua palavra instrui que façamos no culto e em todos os aspectos de nossas vidas. Paulo diz que escreve essas cartas aos fiéis em Cristo. Mais na frente ele vai falar sobre esses fiéis. Ele está falando para crente, ele está falando para a igreja. A igreja de Éfeso, ela foi uma das igrejas que nós temos notícia, escritas nas escrituras, talvez uma das mais pastoreadas. Paulo, como eu falei, passou cerca de 3 anos lá. Depois de escrever essa carta aos Efésios, Paulo envia a Timóteo lá aquela igreja para pastorear aquela igreja, para pregar a sã doutrina daquela igreja. E ele escreve mais 2 cartas a Timóteo, para que Timóteo possa ser ali um exemplo, um modelo, tanto de vida quanto de teologia. E mais ainda, que essas 2 coisas possam caminhar juntas, como modelo para a igreja, como régua para a igreja. Nisso consiste uma igreja que busca genuinamente glorificar a Deus. Ela nem é só teologia, nem ela é só serviço, mas essas coisas precisam dar juntas. E a igreja de Éfeso precisou aprender isso, e às vezes de maneira muito dura. A igreja se torna talvez uma das lideranças religiosas do seu contexto, muito bem pastoreada, como eu falei, mas a geração seguinte, a geração que sucede, essa que recebe as cartas paulinas, que foram pastoreadas por Timóteo, a geração seguinte havia absorvido muita da doutrina, mas escreve João lá em Apocalipse, havia abandonado o primeiro amor. Como é importante para a igreja sadia
poder conciliar teologia e prática, poder aproximar o seu discurso da sua vida e viver o que prega. Paulo diz que bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Quero que você possa estar com esse texto aberto ao longo de toda a exposição, e nós vamos fazer a exposição de todo o texto. Quando Paulo diz aqui, bendito seja Deus, nós poderíamos traduzir, ou pelo menos entender melhor essa palavra bendito, como sendo uma expressão de louvor a Deus. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Porque o que Paulo faz aqui nessa expressão de adoração é glorificar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. E Paulo vai dizer por que Deus deve ser adorado. Ele vai dizer que esse Deus bendito, Ele nos tem então abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quando ele fala aqui de regiões celestiais, talvez nós possamos compreender melhor como uma teologia ou uma escatologia inaugurada, algo que estava no plano redentivo de Deus antes da fundação do mundo. Isso vai ser mais explicado por Paulo no decorrer dos versículos seguintes, mas a perspectiva que Deus então enxerga aquela igreja não é do mas do que ela será. Porque Deus pode compreender o todo, Deus pode enxergar o futuro, Deus pode enxergar aquilo que Ele planejou sendo concretizado. E essa teologia inaugurada aqui, ela mostra para a igreja aquilo que ela é a partir daquilo que Deus determinou que ela será. Nós aprendemos isso com João. João fala sobre aquilo que nós somos em parte, mas ainda seremos plenamente. O fato de nós usufruirmos hoje, de nós termos uma perspectiva hoje daquilo que será a igreja gloriosa na glória para toda a eternidade. Paulo fala que, Paulo usa essa expressão de regiões celestiais em Cristo, como sendo Deus dando testemunho de que é fiel para completar a obra que começou na igreja, como Deus dando testemunho de que Ele haverá de preservar os seus até aquele dia, haverá de sustentá-los até aquele dia. E quem são esses? E Paulo vai dizer aqui, assim como nos escolheu nele, verso 4, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele em seu amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse trecho das Escrituras, essa porção do texto da carta paulina, ela traz uma reflexão muito profunda daquilo que nós somos e para o que nós somos. Ele vai falar que nós somos escolhidos, como alguém que adota um filho a quem escolhe e diz: olha, esse será o meu filho, eu irei criá-lo. Assim também nós fomos escolhidos, mas nós não fomos escolhidos por algo que nós tínhamos a oferecer. Nós não fomos escolhidos porque nós somos bonitinhos, bem afeiçoados. Claramente nós olhamos para o lado e vemos que nós não somos, ou pelo menos alguns. Não precisa cutucar o irmão feio não, em cima não, viu, gente? Mas nós não fomos escolhidos também pelas nossas boas obras, porque se foi antes da fundação do mundo, nós nem tínhamos obras para mostrar. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo com um propósito muito claro, de sermos como Ele é. Isso coloca sobre os nossos ombros uma responsabilidade enorme. Isso coloca sobre os nossos ombros um compromisso que talvez nós não temos noção do que é sermos santos como Deus é santo. Talvez nós tivéssemos noção do quanto nós precisamos nos comprometer com Deus, talvez a nossa vida seria completamente diferente. Talvez nós tivéssemos noção de pecado, talvez nós tivéssemos consciência daquilo que nós fazemos contra Deus, nós teríamos uma perspectiva muito maior da sua graça e do quanto nós somos, como o pastor Petrônio costuma nos ensinar, devedores do Calvário.
nós precisamos compreender que fomos escolhidos desde a eternidade com o propósito de sermos como Ele é, de pensarmos como Ele pensa, de agirmos como Ele nos ensina a agir, de sermos modelos de cristãos, de Cristo, reflexos desse Cristo na terra. Nós somos convocados para sermos sal e luz, para fazermos diferença, para sermos impactantes, não para sermos amados, como muitas vezes a igreja tenta ser. Uma igreja que quer ser amada pelo mundo, ela se molda ao mundo, ela assume os valores do mundo, ela assume uma postura pragmática, de buscar aquilo que dá certo lá fora, para colocar aqui dentro, para atrair as pessoas. E não é esse o propósito da igreja. O propósito da igreja, para o qual ela foi chamada antes da fundação do mundo, é para ser santa e irrepreensível. É para contrastar os valores culturais desse tempo. É para ser diferente de tudo que se prega enquanto valor, enquanto princípio nessa sociedade pervertida e indigna do Deus que todos nós andamos outrora. Mas nós tenhamos então a consciência da responsabilidade do que é nos despojarmos daquilo que nós fazíamos, mas que não agrada a Deus, e nos revestirmos agora de tudo aquilo que faz com que nós pareçamos mais com Cristo. Quando nós, em Adão, lá no Éden, pecamos e caímos, atributos comunicáveis de Deus que eles portavam como justiça e retidão, o homem foi criado bom, ele foi criado justo, ele foi criado reto, mas ele não foi criado imutável, como Deus é imutável. Então ele muda a sua natureza quando escolhe o pecado, quando se ensoberbece, quando abraça a oferta do pecado e diz: eu quero ser como Deus, Senhor de mim. Então ele perde a capacidade de comunicar esses atributos de Deus. Porém, a obra redentiva de Cristo nos faz, a Bíblia nos ensina assim, a caminharmos de glória em glória, sendo transformados até aquele dia em que vamos contemplar a imagem de Cristo como que por espelho. Vamos refletir Cristo em nossas vidas. Vamos refletir Cristo no nosso linguajar. Vamos refletir Cristo nas nossas conversas. Vamos refletir Cristo na nossa postura, nos nossos valores. É nisso que nós precisamos buscar consistência em nossas vidas. É nisso que nós devemos refletir a teologia que nós pregamos e a verdade e a centralidade das Escrituras que nós dizemos crer e dizemos ser inerrante. É buscar os valores de Cristo e vê-los impressos em nossas vidas, em nossos corações, naquilo que nós então comunicamos às pessoas à nossa volta. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça. Foi segundo a vontade de Deus. Como nós temos muitas vezes dificuldade de aceitar a soberania da vontade de Deus. Como nós temos às vezes dificuldade de compreender que Deus é Deus soberano. E se nós quisermos um Deus que seja menos soberano, que seja menos poderoso, que seja menos governante de todas as coisas, então não é o Deus da Bíblia que nós queremos. Foi Deus quem falou para Adão e Eva, no momento em que eles caíram e estavam sendo condenados pelos seus pecados, que disse que viria da descendência da mulher o restaurador daquela comunhão, o Salvador. Não foi o homem que propôs a Deus um plano. Foi Deus quem tirou Noé de onde estava, do meio em que estava, e depois de promover um dilúvio sobre a violência e o pecado do mundo, começou a partir dali um novo povo. Foi Deus quem foi até Abrão, onde ele estava, na cidade de Ur dos Caldeus. Não foi Abrão que disse: Senhor, tive uma ideia, vou ser um povo aqui para preservar a tua memória. Não, foi Deus quem foi atrás de Abrão. É assim que a Bíblia nos ensina. Foi Deus quem levantou Moisés, não quando ele era o filho da filha de Faraó,
mas quando ele era um pastor de ovelhas refugiado no deserto. Porque quando Moisés pensava que era alguma coisa, Deus fez ele não ser absolutamente nada para poder fazer dele alguma coisa. Foi Deus que endureceu o coração do faraó para que as 10 pragas manifestassem a sua glória. Foi Deus que conduziu Ciro a preservar o povo. Deus o tempo todo governa sobre a história, governa sobre as nossas vidas. Foi Ele quem decidiu que aquele nação de Israel, o povo de dura serviço, o povo murmurador, o povo que facilmente desviava o seu coração para com aquelas nações pagãs, foi Ele que disse que aquele povo entraria na terra prometida e que derramaria misericórdia sobre eles e justiça sobre aqueles que ocupavam a terra. Por justiça, Deus poderia consumir tanto um quanto o outro. Talvez parte dessas coisas nós aceitemos se Deus governa, mas sobre a nossa salvação, foi Deus também quem promoveu em nossas vidas. Foi Deus quem nos tirou de onde nós estávamos, da condição que nós estávamos, porque Ele decidiu fazê-lo pelo beneplácito da sua vontade, para a glória da sua graça. Não depende de nós. Isaías nos convida a comer e beber sem preço, a usufruirmos de algo pelo qual nós não trabalhamos, mas em Cristo Jesus, porque Ele venceu em nosso lugar. Nós compartilhávamos hoje pela manhã na EBD a essência do plano redentivo de Deus em Cristo, e que muitas vezes nos chama a atenção o fato da cruz de Cristo. Nós muitas vezes limitamos até a própria redenção à cruz de Cristo. De fato, Cristo morreu pelos nossos pecados. De fato, a morte de Cristo na cruz pagou o preço que seria requerido de mim e de cada um de nós. Mas se não fosse a vida de Cristo, nós não seríamos justificados. Nós retornaríamos talvez à condição de Adão, sem pecado, mas mutáveis. Mas uma vez Cristo viveu a vida que nós não podemos viver, que Cristo mereceu a glória que nós não podemos merecer, porque vivemos todos abaixo do padrão de obediência perfeita de Deus. E Deus não baixou o seu padrão após a queda, mas cumpriu o seu padrão em Cristo. Foi por causa da vida dele que nós recebemos de graça a justiça de Cristo. E Ele recebeu a nossa, que o levou à cruz por causa dos nossos pecados. Nos predestinou para Ele, diz o verso 5, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo Jesus. Esse já é motivo suficiente para nós alegrarmos o nosso coração na tamanha graça que recebemos. Essa é a mensagem central do Evangelho e da fé que era pregada por Paulo nas igrejas que plantavam, que visitavam, para quem servia. O Evangelho da graça, que é alcançado por meio da fé do Espírito Santo, que transforma o nosso coração, que nos convence do nosso pecado, nos faz ver, nós somos pecadores, nos faz ver o que merecemos por causa dos nossos pecados, e nos faz olhar para o sacrifício de Cristo e poder crer que foi no nosso lugar. Essa é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não temos parte nisso, mas uma vez transformados por ela, o que nós entregamos como resposta disso, o que nós podemos oferecer como resposta disso, como devedores do Calvário, é uma vida que possa ser coerente com aquilo que recebemos, é assumirmos a responsabilidade de sermos chamados para aquilo que fomos, pela vontade de Deus e não nossa, porque o bem que nós queremos, nós não fazemos, e se não for Deus em nós, ai de nós, porque não há nada que nós possamos fazer para agradar a Deus, se não for Ele que fizer através de nós. Nós somos totalmente dependentes dEle. As nossas boas obras dependem completamente da graça de Deus.
não servem de nada para nós, não tem utilidade nenhuma para nós, elas servem para glorificar a Deus e para cumprir o seu propósito. E é esse o objetivo das nossas boas obras: testemunhar daquilo que recebemos, refletir aquilo que somos e para o que nós somos chamados por Deus, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós fomos escolhidos e adotados. Sim. Cada um de nós, eleitos de Deus, foi escolhido antes da fundação do mundo. Todo o plano redentivo de Deus foi para nós, para a sua igreja, a qual Cristo já vê gloriosa, ao qual Cristo já reina, e já é, mas ainda será plenamente, abundantemente e eternamente sem pecado. Hoje nós desfrutamos de um domingo, de um dia do Senhor santificado, separado para nos reunirmos para a glória de Deus. Este é um dia que nós vivemos aqui como reflexo de todos os dias, por toda a eternidade que vamos viver na glória, reunidos para a glória de Deus. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, no qual nós temos a redenção. Se nós compreendermos que Deus é glorificado, Deus é bendito aqui por Paulo, porque nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, se nós compreendermos que essas bênçãos nos levou à adoção de filhos, não por aquilo que nós éramos, nós precisamos então entender por que nós somos filhos de Deus, ou o que nos faz filhos de Deus, e o que nos faz então, o que nos reconcilia então com Deus é a obra da redenção. É termos consciência do que foi o sacrifício de Cristo, do que foi a obra da vida e da cruz de Cristo, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, no verso 7, segundo a riqueza da sua graça. Não porque nós então tivemos essa ideia, não porque nós então compartilhamos com Deus a nossa salvação de alguma forma, tendo acordado em certo dia da manhã e dito: não, eu acho que eu não quero ir para o inferno, não, eu vou aceitar a Deus, eu vou entender que Cristo morreu por mim. Foi pela graça de Deus, e somente pela graça de Deus, uma glória que Ele não divide com o homem. Essa é a centralidade da nossa redenção. Foi pelo sangue de Cristo, foi para a remissão dos nossos pecados, foi segundo a sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. E há algo que nós ganhamos com isso. Uma vez nós somos redimidos no amado, uma vez nós fomos então restaurados no Senhor, adotados como filhos de Deus, nós ganhamos algo com isso. Nos foi desvendado, verso 9, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito e propuseram em Cristo. O mistério da vontade de Deus nos é revelado na palavra de Deus, na obra de Cristo. Paulo traz aqui uma expressão para desvendar-nos. É como se antes, não que antes não existisse ou que estivesse oculto, mas que ao longo do tempo e da história esse mistério ele foi desabrochando. Ele foi como alguém que recebe um presente muito bem embrulhado e dá aquela ansiedade de que você vai rasgando cada um das embalagens daquele presente. Assim também o mistério da vontade de Deus, o plano redentivo de Deus vem sendo desembrulhado ao longo da história da igreja. Esse plano pactual que Deus estabeleceu com o homem em Gênesis 3,15, ele vem sendo desembrulhado ao longo do tempo e da história. Em Noé, Deus então mostra da sua aliança. Em Abraão, Deus então fala de um povo que que guardará essa aliança, um povo que a partir de Abraão abençoará todas as famílias da terra. Em Davi, Deus fala de um rei que reinará eternamente sobre o trono. Todo o tempo aquilo vai apontando para Cristo, todo o tempo aquilo vai mostrando que a vez virá o Salvador, que Ele reinará, que Ele será o rei de uma nação, de um povo de propriedade exclusiva do Senhor, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, como escreve o apóstolo Pedro.
esse plano redentivo de Deus, ele vai desabrochando, uma flor que vai abrindo-se e se mostrando ao longo da história. E ele então aponta para Cristo. Se nós quisermos compreender como alguém entendia o Evangelho para a salvação no Antigo Testamento, era Cristo. Como alguém no tempo de Abraão poderia então compreender a salvação? Cristo. Aí no tempo de Moisés, Cristo. E no tempo de Davi, Cristo. E dos restauradores, e Esdras, Neemias, Cristo sempre foi a razão da nossa salvação. Nunca separados de Cristo. Nunca mediante outra forma. Mas antes, eles precisavam crer naquele que viria. Nós precisamos crer naquele que veio, mas sempre foi Cristo. É apenas nele que nós temos a redenção. É somente no amado que nós somos reconciliados com Deus. Essa é a mensagem central que Paulo tinha para anunciar aos Efésios. Não dependia, a salvação deles não dependia dos seus rituais religiosos, como os judaizantes muitas vezes queriam fazer com que o povo acreditasse. Não era uma questão de circuncisão na carne, mas uma questão de circuncisão no coração. Não era uma questão de celebrar as festas, mas de compreender para onde elas apontavam, de saber o que era a Páscoa em Cristo, do que era a primícia de Cristo ressuscitando como o primeiro de muitos de seus irmãos adotados por Deus nele. Sempre tudo apontava para Cristo. É o que Paulo vai dizer aqui no verso 10, de fazer convergir nele. Esse é o mistério da vontade de Deus, é fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito, segundo a vontade, segundo o querer daquele que faz todas as coisas, segundo o que as pessoas querem, não, segundo o conselho da sua vontade. Como nós temos a mania de muitas vezes querer moldar Deus à nossa vontade. Sem dúvida, talvez, se nós fôssemos senhores da nossa salvação, nós fizéssemos diferente, mas não depende de nós, não depende de quem quer ou de quem corre, diz a palavra de Deus, mas de Deus fazer a sua vontade. Romanos capítulo 9, ele reforça um texto do Antigo Testamento falando sobre a autoridade de Deus para a salvação, dizendo que Deus diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E que desde o ventre de Raquel, Deus havia escolhido aborrecer Esaú e amar a Jacó. Jacó não foi um homem bonzinho, muito pelo contrário, enrolão. Mas Deus escolheu amar a Jacó, apesar daquilo que ele era. Porque Deus escolheu transformar Jacó naquilo que ele deveria ser, como fez com a minha vida e com a de vocês. Não foi por aquilo que nós éramos, não foi por aquilo que nós tínhamos para oferecer, mas por aquilo que Deus escolheu fazer em nossas vidas. Talvez se eu pudesse escolher, se dependesse apenas da minha vontade, talvez o ministério não tivesse sequer sido uma opção. É muito mais fácil ter os finais de semana para viajar, é muito mais fácil não ter compromissos com a igreja do Senhor, é muito mais fácil viver uma vida centrada em mim e na minha vontade, mas essa não é a vontade de Deus para a igreja. É muito mais fácil acordar no domingo a hora que eu quiser e não ter qualquer compromisso com o culto a Deus, mas é muito mais fácil ir para o inferno, porque aí depende de nós, aí é resultado das nossas obras, mas a nossa salvação depende tão somente do Senhor, e por isso toda a glória é dada a Ele, e por isso todo louvor é dado somente, tão somente a Ele. Ele faz convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, no céu, na terra, no qual fomos também feitos herança. Olha que promessa maravilhosa que nós temos em Cristo.
Nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, a fim de sermos para louvor da sua glória. Talvez se nós refletirmos sobre a nossa própria vida, sobre muitas das nossas decisões, talvez ainda falte muito em nós de louvor à glória de Deus. Ainda há muitos aspectos do meu coração, e eu acredito, se você for sincero com o seu também, que precisa ainda ser tratado pelo Senhor para louvor da sua glória. Há muitos desejos que nós temos alimentados e vontades próprias que nós temos alimentados, muitas vezes até como deuses em nossos corações, e que não louvam e glorificam a Deus, e que precisam ser tratados pelo Senhor, porque foi para isso que nós somos chamados. Nós temos uma responsabilidade, nós não podemos negligenciar essa responsabilidade. Nós precisamos assumir um compromisso com a palavra do Senhor. Mas como nós vamos assumir um compromisso com a palavra de Deus se nós não escutamos? E como escutaremos se nós não lemos a palavra? Se nós não nos deleitamos nela, se nós não nos aprofundamos nela? Se ela é apenas algo que nos serve para que ouçamos de alguém, mas nunca pelo empenho nosso de compreender as Escrituras, nunca pelo empenho nosso de nos comprometermos e conhecermos mais a Deus e nos relacionarmos com Ele. Como nós podemos orar segundo a vontade do Senhor, se nós não somos capazes de conhecer a vontade do Senhor? Mas nós temos muitas vontades. E nós queremos que as nossas vontades sejam vontade de Deus, porque nós não conhecemos a vontade de Deus, porque não temos lido a palavra do Senhor, porque não temos lido como Deus nos tem preparado e aquilo que Ele requer de nós todos os dias de nossas vidas, porque falta compromisso, porque falta responsabilidade, porque falta interesse. É fácil ser crente e sentar no banco, difícil é ser crente e discipular, de sujar as mãos, de abrir o coração, de caminhar junto, de investir tempo, e muitas vezes abrir mão de tempos com coisas que eu gosto para ter o interesse necessário de dedicar tempo na vida do outro, pela vida do outro. Nós não podemos viver um cristianismo isolacionista, como se nós nos bastássemos, e quando nós pudermos ou estivermos suficientemente descansados, nós vamos à igreja. Ou se ainda tivermos um tempinho de sobra durante a semana, quem sabe aquele culto de oração, aquela reunião de oração, ou pequeno grupo que eu já não vou uns 3 meses, 4 meses, e aí nós então pensamos na possibilidade de dar uma passadinha. Como falta responsabilidade e compromisso na igreja. Aí nós pensamos muitas vezes que compromisso e responsabilidade nós precisamos requerer da liderança, né? Então nós muitas vezes elegemos líderes para fazer o trabalho que nós não queremos fazer, e aí nós descansamos, deixa a liderança trabalhar, afinal de contas nós a escolhemos para isso. Isso é uma visão muito deturpada, mundana, eu diria até pecaminosa da igreja. Nossos papos muitas vezes, a porta da igreja tem sido: eu gostei do culto, eu não gostei do culto, a pregação foi isso, o louvor foi desse jeito, como se fosse para nós, como se tudo que nós fazemos aqui para a glória de Deus fosse para vocês, e não é. A nossa visão de culto é que cada um de vocês sentado no banco da igreja está aqui servindo a Deus no culto, e o culto é coletivo. Ele não é do púlpito para a igreja, mas é da igreja para Deus, para o louvor da glória de Deus, e glória tão somente a Deus. Mas isso requer compromisso e responsabilidade. Isso requer muitas vezes ouvir pessoas falando mal da gente, e ainda assim amá-las em Cristo. Isso requer muitas vezes nós investirmos muitas vezes o que nós nem temos para dar de tempo, de família e responsabilidade, mas investimos aos pés de Cristo tudo que nós temos e somos, como nós cantamos. Se nós pelo menos refletíssemos sobre as músicas que nós cantamos,
talvez nós tivéssemos noção da responsabilidade que nós assumimos, porque o nosso louvor são orações a Deus, e nós estamos com Deus assumindo um compromisso de nos render a Ele, de glorificar somente a Ele, de entregar toda a nossa vida. Isso implica em tempo, isso implica em energia a Ele, ou que pelo menos não sejamos hipócritas. Se nós não estamos dispostos, não digamos isso, não cantemos isso. Ele faz convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, no céu e na terra. Nele, do qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa maravilhosa que nós experimentamos aqui. Há um reflexo do plano de salvação de Deus para nossas vidas, contida nessa mensagem. Ele vai dizer: nós ouvimos a palavra da verdade, nós então ouvimos esse evangelho que é para a salvação, e nele nós acreditamos. Por quê? Porque nós fomos selados com o Espírito da promessa. Esse selo é a nossa garantia que o Senhor, que começou a obra em nós, há de completá-la, que nada pode nos separar do seu amor, que nós não podemos mais ser condenados pelos nossos pecados, porque eles foram satisfeitos em Cristo Jesus, e a justiça de Cristo foi imputada em nós. Louvado seja Deus. Esse é o evangelho que precisa ser pregado. Ele é cristocêntrico, ele aponta para a glória de Cristo, nunca do homem. A palavra de Deus não serve para massagear o ego de ninguém, não serve para passar a mão na cabeça de ninguém, mas para exortar em amor. É assim que Paulo instrui a Timóteo a fazer lá na igreja de Éfeso, a usar a palavra com autoridade, a ter discernimento dela, para exortação, para educação. Se nós aprendermos mais da palavra do Senhor, talvez a gente deixe de tanto mimimi, de tanta fofoca, de tanta besteira na igreja. Se nós nos comprometermos mais com o Senhor da igreja, talvez os rudimentos desse mundo sejam deixados de lado, e nós aprendamos o que é ser igreja, o que é amar a igreja, porque nós não podemos deixar de amar aquilo que Deus ama. E Deus ama a igreja a ponto de entregar o seu próprio Filho por ela. Escreve Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos dará nele tudo o que precisamos? Em qual também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É a nossa confirmação. Nós temos o poder necessário para vencer a tentação. Nós temos a esperança. Essa é a única coisa que difere o crente do ímpio diante da tentação. Ele tem a esperança de poder vencê-la, quando o ímpio não tem. A única maneira que o ímpio lida com o pecado é pecando. Mas nós que fomos selados pelo Espírito Santo, somos instruídos a fugir do pecado. A palavra redenção, contida no texto aqui, ela traz uma referência contextual de alguém que pagou o preço de um escravo pela liberdade dele. Essa é uma linguagem muito própria da época em que Paulo escreve essa carta aos Efésios. E nós precisamos ter talvez uma visão de escravidão diferente da que nós temos hoje. Nós precisamos compreender que a escravidão na época em que Paulo escreve aqui, e diante de todo aquele contexto da igreja primitiva e mesmo um pouco antes de Cristo, a escravidão se dava inclusive, e talvez em sua maior parte, por causa de dívidas.
Esse é um dos motivos pelo qual Abacuque, logo no primeiro capítulo do livro, ele começa a lamentar porque o povo está escravizando o próprio povo por causa de dívidas. Quando você tomava um empréstimo com alguém e não podia pagar aquele empréstimo, uma maneira de você pagar era se escravizando, era se oferecendo como escravo e às vezes oferecendo a própria família. A maioria dos escravos naquele contexto eram escravos por causa de dívida, não eram escravos de outros povos. Havia muitos escravos de povos conquistados, mas dentro do mesmo povo havia hebreus livres e hebreus escravos. E Paulo fala sobre redenção aqui, é que uma vez sendo escravo por causa da dívida, havendo alguém disposto a pagar a sua dívida, você então recebia a redenção. É essa a redenção que Paulo tenta nos ensinar aqui logo no início da carta dos Efésios. É de que nós éramos por natureza escravos do pecado. Por essa consequência do pecado, o pecado nos escraviza. Quando o homem lá no Éden, ele resolve ser como Deus, ele resolve abraçar aquela oferta que nega a palavra de Deus, que traz uma mentira em vez da verdade. Quando o homem então escolhe pecar contra Deus, ele diz: olha Deus, eu não quero me sujeitar a ti, eu quero me sujeitar ao pecado. Eu deixo de ser escravo de Deus, servo de Deus, para ser escravo do pecado e servo do pecado e servir ao pecado. A verdade é que por mais que o pecado seja prazeroso, por mais que ele traga uma promessa de prazer ou de satisfação ou do que quer que seja, ele cobra um preço alto, ele nos escraviza, e muitas vezes tão profundamente que nós nos vemos no abismo sem saída. A graça que superabundou em nós foi Cristo ter pago o preço para nos libertar da nossa escravidão. Foi Cristo ter vivido a vida que é requerida de nós e ter morrido a morte que deveria ser a consequência pelo nosso modo de viver. Depois que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, fomos como igreja selados com o Espírito Santo da promessa. E aí Paulo escreve no verso 14, encerrando essa perícope, dizendo: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade. E aí ele termina aqui como iniciou a perícope: em louvor da sua glória. Bendito seja Deus. E a verdade do Senhor possa trazer luz aos nossos corações, que nós possamos compreender o tamanho da graça que superabundou a ponto de cobrir todos os nossos pecados. Não há ninguém tão pecador que não possa ser restaurado pelo Senhor. Não há vida tão dissoluta que não possa ser recuperada por Deus. Não há circunstância tão dura e tão difícil que Deus não tenha controle sobre ela, porque nós fomos predestinados como herança de Deus para a glória do seu nome. Em nome de Jesus.